Bom dia a todos, a paz do Senhor, amém? Hoje é um culto de ceia, um culto ao qual é um tempo muito especial, muito precioso para a gente proclamar a palavra de Deus. Coloca para mim, por favor, ou abra sua Bíblia, seu celular aí, ou coloca aqui, Romanos capítulo 12, o verso de número 17. O apóstolo teve um compromisso, ele não pôde estar aqui nesta manhã, mas está tudo tranquilo. Em nome de Jesus. Mandou um abraço para vocês. Falou, eu não vou estar mais. Manda um abraço para a turma lá, que eu amo muito a minha igreja. Glória a Deus. Romanos capítulo 12, o verso de número 17. O texto diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. O próprio Jesus, ele ensina isso. Se te ferirem uma face, dê a outra. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Olha só para você ver que o apóstolo Paulo mesmo percebe a dificuldade, né? Ele fala, façam todo o possível para viver em paz com todos. Mas é possível, amém? Muitas vezes acontecem alguns atritos e a gente acaba, né, na gíria popular, pega mal com a pessoa e tal, mas é possível que vivamos em paz com todos. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Quando fala brasas vivas aqui, no Antigo Testamento, ele está falando de transferência. Olha, agora está com você, meu amigo. Eu fiz a minha parte, agora está com você. Se você não se arrepender, se você não perdoar, está contigo essa bronca. Então é a mesma coisa que eu tenho um embate com uma pessoa e eu falo para ela e peço perdão pelo erro. E se a pessoa não se perdoar, não pedir perdão por parte dela, está na conta dela. Isso é o amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, né? Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? Através desse texto aqui, nós podemos notar a necessidade que nós temos de uma vida cristã em relação ao outro e em relação ao mal. Sempre vamos ter relacionamentos, sempre vamos conversar com pessoas, vamos estar ligados a algumas pessoas. E existe algo que foi deixado desde lá do Éden, quando Adão permitiu que entrasse o pecado através da sua desobediência, que ele permitiu. Ali foi se instalado o mal. Ali foi gerado dentro das pessoas, por causa do pecado, o mal. O mal, ele é presente hoje no mundo e você não tem como escapar disso. Pessoas fazendo mal para outras pessoas, pessoas matando, pessoas traindo, pessoas praticando o mal para outra pessoa em benefício próprio. Nós sempre vamos ver ações do mal sendo feitas. E Paulo, ele nos adverte aqui. Ele fala, poxa, em vez de você fazer o mal, faça o bem. Pratique o bem por aquelas pessoas que te fazem o mal. O que leva uma pessoa a fazer maldade? O que leva uma pessoa a ter esse coração maldoso, sendo que ela é capaz de tudo? Nós vemos situações absurdas de pessoas que praticam o mal para outras pessoas, para ela se sentir bem, ou para ela ter um benefício sobre aquilo. Por que muitas vezes nós mesmos fazendo maldade? É impossível alguém aqui chegar e falar assim, poxa, pisei na bola, eu fiz aquele negócio, não foi legal o que eu fiz. Às vezes nós, sem perceber, nós praticamos o mal conosco mesmo. Uma falta de cuidado, algo que você deveria fazer e não faz, é você praticando o mal com você mesmo. Pessoas até que tiram a própria vida. Chega, né, o estágio final ali da própria maldade, a falta de amor por ela mesma. Como eu disse, desde o Éden, desde a desobediência de Adão, foi permitido que esse mal entrasse no mundo. 1 João 5,19 diz assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. Olha só, nós somos de Deus. Mas nós sabemos que o mundo já está no maligno. O mundo pertence ao mal, ao poder maligno. Então existe um poder que impera hoje no mundo.
E quando se fala mundo, nós estamos falando aqui pessoas que servem a Cristo, que fazem parte do reino de Deus, e pessoas que estão no mundo, que ainda não conhecem a Cristo, mas que praticam, que têm as suas práticas do mundo. Para essas pessoas, como você vai querer cobrar algo ao qual ela ainda não tem conhecimento? Como você vai querer cobrar algo dessa pessoa? E diga-se de passagem, nós vivemos, isso eu aprendi com o apóstolo Paulo Henrique, não tem como. Nós não temos como separar a nossa vida de dentro da igreja aqui, no domingo de manhã, onde você chega aqui, lá na recepção tem um cafezinho, esse clima gostoso de você ver os irmãos, passou a semana inteira, muitas vezes não vê. Você não tem como você querer separar esse ambiente do ambiente de fora. Você precisa entender que você vai conviver sempre junto, com pessoas que pertencem ao mundo. Então você sempre vai estar diante de pessoas que para ela não tem problema nenhum praticar o mal. Para ela não tem problema nenhum porque ela não sabe o que é a palavra de Deus. Ela não tem um parâmetro para a vida dela. Ela não entende o que é o reino de Deus. Então aqui nós já temos o primeiro desafio sobre as nossas vidas. É entender que a minha vida que eu tenho com Cristo, eu preciso manter ela fora da igreja, quando ninguém está vendo, quando eu estou no trabalho, quando eu estou na escola, em todo o ambiente. Aonde quer que esteja, eu preciso primeiro entender se eu sou de Cristo, se eu pertenço ao reino de Deus e eu vivo num mundo onde o mundo jaz no maligno, o que eu preciso fazer para que eu possa viver de uma forma saudável nesses ambientes? Porque, meu amado, não tem como você só viver em ambiente com crente com crente, e vai dar pau do mesmo jeito. Sempre vai ter um ali que vai ter algum resquício de maldade ali que ainda precisa ser tratado. Mas aí você vai saber lidar com essa situação. A nossa natureza, ela é pecaminosa. A nossa natureza, por conta de Adão, ela já faz automaticamente nós termos essa natureza do pecado. E quando nós aceitamos a Jesus, quando nós temos esse encontro verdadeiro com Cristo, que é quando a gente sempre fala que a palavra ela transforma, é justamente isso que vai acontecer dentro de nós. É o entendimento do que é o reino de Deus, do que a palavra de Deus nos direciona para que nós possamos viver em paz, como o apóstolo Paulo nos disse no verso que acabamos de ler. Gênesis 8, 21, eu vou ler um trecho aqui, fala assim, ó: o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, o Senhor Deus, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal, desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Aqui Noé tinha acabado, já tinha passado ali o dilúvio, e Noé levanta um sacrifício ali, um holocausto a Deus, né, o contexto desse texto aqui, e Deus ele fala, eu não vou mais fazer isso daí, porque eu já sei que o coração é inclinado para o mal. Eu já sei que a pessoa ela tende a isso. É uma luta muito grande que nós temos diariamente com a nossa vida, com pessoas que fazem mal para nós, e isso é fácil de perceber. Você mesmo faz essa autoavaliação. Quando alguém faz alguma coisa contrária a você, qual a primeira ação que você tem? É de perdoar ou é de querer falar alguma coisa e depois você volta atrás e fala, não, peraí, eu preciso perdoar, eu preciso mudar isso aqui, eu preciso fazer de forma diferente, porque hoje eu entendo o que é o certo e o que é errado. Essa pessoa ela não entende. Então agora, sabendo da origem do pecado, sabemos que nós temos um coração inclinado para o mal, né? Desde essa desobediência do homem ali, o mundo jaz no maligno. Eu quero falar com vocês sobre áreas da nossa vida que nós devemos blindar. Áreas da nossa vida que nós devemos blindar, porque como eu disse, se nós precisamos viver ainda com o mundo, com pessoas que vivem no mundo, o que nós precisamos fazer para que essa vida nossa seja saudável e essas pessoas reconheçam o que Deus tem feito na nossa vida? Nós precisamos nos blindar. O título dessa mensagem é Uma Vida Blindada contra o Mal. Você pode repetir? Uma vida blindada contra o mal. Quem quer ter uma vida blindada contra o mal? Amém? Eu estava vendo sobre blindagem automotiva. Não sei se alguém já viu sobre isso. Existem 5 níveis de blindagem automotiva. Pelo menos que eu contei aqui no Brasil, que eu busquei saber. O primeiro nível, você blinda o carro, faz esse nível de blindagem, ele suporta armas de calibre bem baixo. O pessoal nem recomenda isso. Primeiro e segundo níveis, eles não são recomendados no Brasil. O nível 3A,
que é um nível que é mais usado no Brasil, ele já comporta as munições, que o calibre das munições que os bandidos no Brasil usam. Olha para você ver que curioso. Então o bandido ele já não está nem no nível 1, no nível 2. O bandido já está no seu nível 3A, que ele sabe que a arma que ele tem na mão ali, que é um 9mm, 357, são algumas munições ao qual, até de uso militar, esses bandidos já têm na sua mão. Então, o nível 1 e 2 já não aguenta. Se você quiser fazer uma blindagem no seu carro, nível 1 e 2 já não aguenta. Teria que ser um nível 3A aqui. O nível 3, ele é estipulado dessa forma. Nível 1, 2, nível 3A. O nível 3 você já precisa ter autorização do Exército para que você possa blindar o seu carro. E o nível 4 é o nível para chefes de Estado, presidentes. Já é um nível muito acima. Esse daí, então, você não consegue nem colocar de forma alguma no seu carro, a não ser que você seja um presidente, um chefe de Estado. Mas aí me chamou a atenção uma coisa que me deixou muito curioso. Ainda que você queira proteger seu carro mais, se você quiser chegar aqui hoje e falar assim, eu quero colocar o nível 4 porque eu quero me proteger minha família, não é possível. A lei não permite isso. A lei te permite até o nível 3A. Esse daí tranquilo, esse daí você pode colocar, você procura toda a legislação possível para que você possa colocar, não é só chegar e colocar, existem critérios para isso. Mas o bandido, ele está armado para qualquer nível. O mal na nossa vida, ele está preparado para qualquer nível. O diabo na minha vida e na sua vida, ele não está preocupado se você está protegido com o nível 1 ou 2, porque ele vai usar todas as armas possíveis para tentar destruir você. Ele vai usar de toda forma para tentar destruir a sua família, seu casamento. E é por isso que nós precisamos nos blindar toda a nossa vida. E como o mundo aqui oferece, esses 4, 5 níveis de blindagem, eu quero trazer para vocês 7 níveis de blindagem da nossa vida, que nós precisamos, dentro da área da nossa vida, blindar. E não é blindar uma área só não, porque senão a outra fica vulnerável. É blindar totalmente a nossa vida com o sangue de Cristo. Em nome de Jesus, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí? Glória a Deus. Primeira coisa que nós precisamos blindar na nossa vida, para que o mal, mesmo se tentar, nós teremos a nossa mente blindada. É o pensamento. Os nossos pensamentos é a primeira área da nossa vida que nós precisamos blindar. O Salmo 94:11, ele diz assim: o Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. Os nossos pensamentos, o Senhor, Deus, Ele conhece os nossos pensamentos. Ele sabe quais são os nossos pensamentos, o que passa dentro da cabeça de cada um de nós. Ele sabe. Muitas vezes as nossas atitudes, ela pode parecer boa, mas a nossa mente, ela pode estar contaminada com algumas coisas. Os nossos pensamentos, sempre quando você fala pensamento, ele se refere a processos cognitivos, processos da nossa mente, que vai de juízo, o que você sabe o que é juízo, o que você determina como juízo, como raciocínio. Nossa mente, o raciocínio que nós usamos, está tudo aqui na nossa mente. Na nossa cabeça, dentro da nossa cabeça. Formações de conceito, resoluções de problema. Quando acontece alguma coisa, rapidinho você precisa usar. Está na sua mente, no seu pensamento. Podemos considerar também ideias, memória, tudo dentro do pensamento. Imaginação, a pessoa cria dentro dela, baseado em várias coisas, está dentro do seu pensamento. E por que eu preciso guardar tanto esse pensamento? Se eu tenho um mundo como base, se eu tenho as regras do mundo como base, se eu tenho uma lei, ainda mais agora, como existem regras que a sociedade está impondo, que não fazem parte ainda de uma lei, mas que está se tornando uma cultura daquele lugar. Um exemplo, a cultura do cancelamento aí, a pessoa, qualquer coisinha que você fala hoje, você precisa tomar cuidado, você precisa pensar 2 vezes para você falar, porque aquilo ali pode, de alguma forma, ofender outra pessoa. Então o mundo ele vai determinando as suas leis. O mal vai determinando as suas leis. E nós precisamos entender que essas pessoas
que tem essa base como lei, aquilo que gera de raciocínio para ela, aquilo que gera de juízo, aquilo que gera de imaginação, aquilo que gera de memória, tudo isso daí dentro dessa pessoa, ela está tendo como base o mundo. E se eu uso o mundo como base, por que essa pessoa pode pensar ou imaginar que as coisas que ela faz é mal? Ela não vai ter esse entendimento. Ela pode, de repente, vir de uma cultura de que acha que aquilo que ela está fazendo, que nós entendemos que é mal, ela acha como certo. Ela acha que aquilo que ela está fazendo é normal, é comum. Então existe um desafio muito grande para nós, como cristãos, primeiro, blindar nossa mente, porque aquilo que nós vamos enfrentar lá fora, essas pessoas elas não sabem como vão agir conosco. Elas não sabem de que forma que nós vamos reagir. A nossa mente ela precisa estar blindada, os nossos pensamentos, as nossas memórias, as nossas imaginações. E eu falo para você memória, até trago um exemplo aqui, porque muitas vezes você foi lá atrás afetado por alguma coisa e você de repente traz a sua memória. Poxa, aquilo lá me fez mal. E aquilo começa a gerar dentro do seu pensamento, aquilo vai trazendo para você uma sensação ruim, porque foi algo que alguém fez mal. Pessoas que já foram abusadas, né? Eu ouvi uma vez o testemunho da pastora Joyce Meyer, ela falando de que foi abusada na infância pelo pai, e aquela memória sempre vinha para ela, ou seja, ela precisou blindar para que ela pudesse continuar a sua caminhada. E muitas vezes, se você não blindar seus pensamentos, coisas do passado vão vir à tona e você não vai conseguir, você vai ficar paralisado. É fundamental que você blinde o seu pensamento, a primeira coisa. E não adianta você pensar assim, não, mas eu estou tranquilo. Não, isso daí quando entra dentro de você, quando você lembra disso, ou quando você não tem uma base específica do que é a palavra de Deus, e por isso que nós sempre falamos, a palavra de Deus é fundamental que você medite. O texto, a Bíblia, ela nos ensina a meditar na palavra. Por que meditar? Porque o meditar vai fazer com que a sua mente esteja trabalhando sempre em favor da palavra de Deus. Sempre trazendo à tona aquilo que é a verdade para nós. Amém? Se nós não tivermos essa base, se a gente não tiver essa noção, você pode ter certeza, qualquer coisa do passado que vier para você vai fazer com que você pare. Pessoas que têm pensamentos maldosos contra a própria vida. Essa é a importância de eu blindar os meus pensamentos. E é o primeiro item que eu trago para você. Blinde o seu pensamento. E como eu disse, não blinde só uma área. Ah, eu estou tranquilo, eu preciso blindar. Não, o seu corpo precisa estar blindado inteiro. O inimigo ele não pensa duas vezes para querer destruir a sua vida, não. A importância de eu blindar os meus pensamentos, a minha mente, é para que eu não tenha como base as ideias, né, os costumes do mundo, mas que tenho sim a palavra de Deus como base. Paulo em Filipenses, ele diz assim, na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 8. Preste atenção nisso daqui, preste atenção. Filipenses, capítulo 4, verso 8. Coloca, por favor. Olha o que ele fala aqui, para você ver como que é a nossa mente. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Olha quanta coisa ele fala para que a gente possa usar a nossa mente em favor. E não em querer vingança, e não em querer buscar intentar o mal contra o próximo. É tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto. Olha quanta coisa que ele está nos ensinando em que nós devemos pensar. Agora, basta uma pessoa tentar fazer um mal contra a nossa vida, o que a gente pensa a primeira coisa? Em querer fazer um mal também. Então a nossa mente ela é infinita para guardar muita coisa. Ela é infinita para querer guardar tanto coisa boa quanto coisa ruim. Agora vai de nós, eu e você, blindar nossa mente contra o mal e administrar aquilo que nós pensamos. Administrar aquilo que entra na nossa mente. Fazer de um bom uso daquilo tudo que nós vamos aprendendo, do conhecimento que vamos adquirindo, da palavra de Deus que nós vamos recebendo, para que nós possamos usar nossa mente em favor de outras pessoas, em favor da nossa vida mesmo, em favor do reino de Deus. Quem está aqui? Amém? Coloca a mão sobre a sua mente aí. Repita comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa blindar a nossa mente. Blinda a minha mente, Senhor Deus, para que sempre que o mal tentar se levantar, eu sei que o Senhor está guardando a minha vida e eu estou blindado em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí?
Aleluia. Segunda coisa que nós precisamos blindar na nossa vida são os nossos olhos. Os nossos olhos nós precisamos blindar. Mateus capítulo 6, verso 22, diz assim. Mateus capítulo 6, verso de número 22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Olha o que Jesus está falando aqui. Os olhos do corpo, os olhos são a candeia do corpo. A nossa visão, ela permite que nós enxergamos tudo, que nós estamos olhando para tudo aqui, ó. Ela permite isso. Se eu fechar o olho, acabou, caio daqui, me machuco, rebento. Então nós temos um privilégio muito grande de ter a visão. Só que existe também um cuidado muito grande com aquilo que entra através dos nossos olhos. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que vemos. Já que eu tenho a oportunidade de ver, eu preciso também ter o discernimento daquilo que eu estou vendo. Através dos nossos olhos, nós temos essa oportunidade, é imensa. Só que também nós podemos, através dela, dar uma brecha gigantesca para o mal. Através dos nossos olhos, se a gente não tomar cuidado com a exposição que nós temos hoje em dia, a exposição, a facilidade, eu digo assim de uma maneira prática até, o acesso que nós temos hoje à internet, a redes sociais, existe uma sedução muito grande para nós, que nós, através dos olhos, nós podemos dar uma brecha gigantesca para o mal. E meu amado, uma vez que isso começa a entrar no coração, que você vê que não aconteceu nada, você vai de novo. E uma vez que não aconteceu nada, você continua, você começa a dar passos largos para o abismo. Você começa a caminhar passos largos para o abismo e a hora que você vê, aquilo ali se foi. Eu vejo que muitas pessoas, hoje, um problema, existem até pastores que estão se especializando nessa área, e foi até essa oração que nós fizemos para buscar a juventude, tem buscado, a juventude nossa tem sido muito afetado por conta de pornografia. E não somente a juventude, pessoas também de outras idades estão se expondo, né, diante de pornografia por causa do fácil acesso que tem. E isso daí tem sido um mal dentro da igreja. Dentro da igreja está acontecendo isso. Pessoas que fazem uso da pornografia. Agora eu estou dando um exemplo para que se torne prático essa blindagem dos nossos olhos. Não é somente a pornografia. Existem outras coisas também que fazem você estar seduzido por algo que aquilo pode te levar à ruína. Hoje você olha uma rede social de uma pessoa e aquela pessoa ela faz questão de montar todo um cenário para parecer que aquela pessoa é muito bem de vida. E você olha aquilo ali, você fala, poxa, eu quero ter aquilo ali. Você começa a cobiçar aquilo ali. Você começa a cobiçar a vida da pessoa. A pessoa, às vezes, pode até ter, mas você não sabe o que ela lutou para chegar àquilo ali. Então, você começa, através dos seus olhos, estar seduzido por coisas que o mundo oferece. E se você olhar para a palavra de Deus, o que Deus quer da sua vida é muito maior do que o mundo está oferecendo. A ideia que o mundo tem de seduzir a sua vida é para te afastar da presença de Deus. Guarde isso. A ideia que o mundo tem de seduzir, de fazer com que pareça tudo lindo, maravilhoso, e se você não fizer avaliação daquilo que você está vendo, vai te levar para o abismo e você vai se afastar da presença de Deus. Existem coisas que nos nossos olhos parecem ser bom, bonito, mas que podem trazer consequências que vão fazer com que a sua vida seja destruída. Quem se lembra da história de Davi com Betseba? Tem versões Betseba, né? Legal. Mas Davi, ele sai no terraço, ele manda todo o seu exército ir lá para a batalha, ele sai todo bonitão lá para o terraço, e ele olha uma mulher tomando banho, Betseba, que era mulher de um dos principais soldados dele lá, que era Urias. E ele fica seduzido, manda chamar. Ele vai e se deita com a mulher engravida, ele faz todo um esquema para aquele cara voltar para a guerra, manda colocar ele na linha de fronte, ele vai para a linha de fronte e morre. Pronto, agora ele está com a mulher. Vocês se lembram do que foi o que aconteceu depois com aquela criança? Foi filho de Betseba?
por causa de uma saída no terraço, por causa de uma olhada. Então, muitas vezes, a gente não presta atenção no que os nossos olhos estão vendo. A gente só acha bonito, a gente só acha legal. Mas a partir do momento que ele entra, a gente precisa tomar muito cuidado e avaliar. Se você já sabe, por conhecimento, através do seu pensamento blindado, que você está adquirindo com a palavra de Deus, que você está se blindando cada vez mais, você já vai ter certeza, já vai ter conhecimento e saber discernir quando aquilo que você está vendo é bom ou ruim. E para onde aquilo ali vai levar. Olhe para que Deus criou. Contemple as belezas de Deus. Quanta coisa boa tem. E olha só para você ver, se você olhar com um senso de justiça da terra para coisas que estão acontecendo mal, você começa a se revoltar até com Deus. Por que Deus não salvou aquela criança? Por que Deus permite miséria? Por que Deus isso e aquilo? Você, um crente, começa a fazer contra Deus, sendo que você sabe o que a palavra de Deus fala. 1 João 2, capítulo 16 e 17 diz assim: pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém de Deus, do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Quem aqui quer permanecer para sempre fazendo a vontade de Deus? Levanta a mão. Coloca a mão sobre os seus olhos aí. Nós vamos fazendo esses atos proféticos para que você se lembre. Cada vez que tiver olhando alguma coisa, pensando em alguma coisa, você vai se lembrar disso. Ore comigo. Pai, não permita que os meus olhos sejam seduzidos por coisas que vão me afastar da tua presença. Que os meus olhos possam contemplar toda a beleza e formosura da tua criação. Em nome de Jesus, amém. Dá um aplauso ao Senhor aí. Terceira coisa que eu quero falar para você aqui. Nós precisamos blindar o que ouvimos, os nossos ouvidos. Jesus, ele sempre alertava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele sempre dava essa ideia de ouvir, de quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque existe algo que é comum das pessoas, isso no geral. Você ouve uma coisa, aquele ditado, entra por um ouvido e sai pelo outro. A pessoa ela não guarda. E quando Jesus está falando, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ele faz um alerta. Preste muita atenção nisso que eu estou falando para você. Ouça isso que eu estou falando. Se você olhar a história do início ali, do pecado do mal entrando no mundo, Adão e Eva, eles deram ouvido à serpente. Na verdade, Eva deu ouvido e Adão já foi direto para Eva e os dois fizeram, aconteceu o que a gente já sabe. Então eles desobedeceram a Deus através de algo que eles ouviram. O diabo, ele constantemente, ele tenta soprar nos nossos ouvidos. Você pode ter certeza disso. Constantemente. Ele vai tentar de todo jeito soprar no seu ouvido. Olha lá, tá vendo fulano o que fez para você? Olha lá, ó, o que ele fez, você vai deixar? Olha lá o seu chefe falando desse jeito com você. Ele sempre vai ficar falando no seu ouvido. Sempre, 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 sempre. Agora, como que você vai reagir com isso que o diabo está te dizendo? Com isso que o diabo está tentando colocar dentro da sua mente? Com isso que você está permitindo que os seus ouvidos seja, né, um palanque para ouvir as pessoas gritando para você? Cuidado com isso, blinde. Blinde-se disso. Blinde os seus ouvidos. Isso daí, de uma forma muito simples, né? Você fala, pô, o que eu estou ouvindo? O que posso ouvir tanto que pode me tirar da presença de Deus? Se eu falar para você que hoje, dependendo do que você ouve, até dentro da igreja, pode tirar você da presença de Deus. Dependendo do que pessoas colocam para você, e se você não tiver discernimento para saber quem você vai ouvir, essa pessoa, até mesmo falando da palavra de Deus, parecendo, né, de uma forma boa, ela pode fazer com que a sua conduta cristã, a sua vida cristã... Ô Lucas, sou eu que estou... O que precisa fazer aqui? Tentar não mexer.
De uma forma bem sutil, o diabo pode usar pessoas, tentando falar até palavra de Deus para você. Os nossos ouvidos, eles precisam estar atentos. E isso é... eu lembro uma vez que um rapaz chegou para mim e falou assim, você precisa voltar para os caminhos de Cristo. Estava afastado. E eu comecei a ouvir ele. Ouvi ele, foi, tratou, conversou, acompanhou, voltei. Ele foi e se afastou. Ele se afastou, aí eu fui fazer o papel que ele fez comigo. De ser uma voz de Deus para ele, para que ele pudesse ouvir aquilo, da mesma forma que ele foi usado. Ele virou para mim e falou assim, mas não é assim que a palavra de Deus fala. E começou a querer usar a própria palavra de Deus em favor para justificar o erro dele. Eu falei, opa, peraí. A sua conduta está mostrando que está errado. Então, peraí, se um dia eu ouvir você, agora você não está querendo ouvir, e está querendo usar a palavra de Deus em favor, para justificar os seus erros, justificar a sua conduta, peraí. Então, o ouvido nosso, ele não é uma parte insignificante. Os nossos ouvidos, se a pessoa ela for uma pessoa que é deficiente visual, ela vai ter como recurso os seus ouvidos. E isso é muito claro, né? Pessoas que ela é deficiente visual, ela tem o ouvido muito aguçado. Então o ouvido, ele é fundamental sim, ele faz parte do nosso corpo, ele faz parte da nossa vida. Através dele, muitas coisas podem entrar que sejam maus para nossas vidas, e nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Os nossos ouvidos, ele precisa estar atento à voz de Deus. É essa voz que nós precisamos ouvir. Quem aqui já recebeu algum conselho que era para ser contrário à voz de Deus? Levanta a mão. Estou levantando a mão aqui. Muita gente já ouviu um conselho. E quem que você está ouvindo? A voz de Deus? Ou você está ouvindo o seu amigo do trabalho? Ou você está ouvindo, muitas vezes, a sua mãe ou seu pai, que não é um cristão? Honrar pai e mãe é bíblico, você pode ter certeza. E não fala se é para honrar pai e mãe crente. Fala honrar pai e mãe. Mas o que seu pai ou sua mãe está falando para você, ou seu marido, que muitas vezes ainda não veio para Cristo, está falando, é contrário à palavra de Deus? Então tome cuidado com o que ele está falando. Tape seus ouvidos para isso. Ouça, mas então use de contrapartida a palavra de Deus. Não queira usar da mesma moeda. Não pague o mal com o mal, como nós lemos no texto inicial aqui de Romanos. Muitos amigos, eles tentam colocar na mente das pessoas. Pessoas influentes na nossa vida têm um papel fundamental. E a gente precisa cuidar da nossa vida com pessoas que são influentes. E existem pessoas que são cristãs, que estão na caminhada com Cristo, e tem pessoas que não são cristãs, que são as influentes dela, que é pior ainda. Você não pode ter uma pessoa que faz as práticas do mundo como influência para a sua vida. Ela pode ter uma referência para alguma coisa, em determinada área, seja profissional, seja de educação, seja o que for, qual área que for. Mas essa pessoa ela não pode ser a sua referência, como que fala? O seu guru. Essa pessoa ela não pode ter o ouvido maior do que o ouvido da palavra de Deus, do que o ouvido de Deus, do que a voz de Deus para a sua vida. Muito cuidado com isso. E essas pessoas elas acabam influenciando. E a hora que você vê a palavra de Deus, ela está esfriando na sua vida. João 10, 27 diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Se você está ouvindo a voz de Deus, se você está ouvindo a palavra de Deus, você vai seguir quem? A Deus. As ovelhas de Deus ouvem a voz dele. As influências hoje no mundo estão sendo maior do que a influência da palavra de Deus. E eu não falo nem a influência do homem para você. Você não tem que estar com seus ouvidos atentos somente ao homem. Você tem que estar com os ouvidos abertos a Deus e blindado contra o mal. Amém? Coloca a mão sobre os seus ouvidos aí. Vocês vão lembrar assim, nossa, o pastor fica mandando a gente colocar a mão. Mas é de uma maneira profética. Repita essa oração. Pai, no nome do Senhor Jesus. Com vontade, gente. Vamos animar aí, porque eu sei que mas você vai entender no final o porquê de tudo isso. Pai, em nome do Senhor Jesus, que os meus ouvidos estejam atentos à tua voz, que aquilo que o inimigo tentar soprar sobre a minha vida, eu estarei com meus ouvidos blindados, porque o Senhor é quem mora em meu coração e é a voz do Senhor que me guia. Dá um aplauso ao Senhor aí, em nome de Jesus.
Quando eu estava montando essa mensagem aqui, Deus falando muito no meu coração, eu falei, cara, tem muita área da minha vida que eu não estava blindando. Muita, muita. Porque às vezes nós estamos tranquilo, achando que aquilo que nós estamos ouvindo, vendo, com um pensamento, é nosso. Só que a gente precisa sempre trazer primeiramente para aquilo que é a palavra de Deus. Quarto item que eu quero dizer para você que nós precisamos blindar na nossa vida é o que falamos, a nossa boca. Mateus capítulo 15, verso 10 diz assim: Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. O mal ele pode entrar sim pela nossa boca. Entrou de uma forma o que eu como, o que eu bebo, isso é um outro assunto. Mas o mal ele vai se instalar na nossa boca, na nossa fala, a partir do momento que a gente começa a fazer tudo aquilo contrário à Bíblia. Fofoca, murmuração, blasfêmia. E essa é uma área que pega muito as pessoas. A fala. A conduta através da fala. Então não é que o que eu vou comer vai entrar pela boca. O que sai. Mas ele vai estar instalado naquilo que eu estou falando. Uma vez que você lança a palavra, ela vai. E depois para você consertar aquilo, se torna difícil. Uma vez que você ofende uma pessoa, ela vai. Já foi, já saiu, já ofendeu. E agora? Agora você vai ter que arcar com as consequências. Agora você vai ter que ver o que você vai ter que fazer. Você fez uma fofoca ali de alguém que eu chego para uma pessoa e falo de uma terceira pessoa. Eu começo a falar daquela pessoa, olha, o que aquela pessoa está fazendo, olha só a conduta dela, olha como que ela está agindo, olha que isso, olha aquilo e tal. Aquela segunda pessoa que eu estou conversando, e se não conhece a terceira pessoa, já criou uma imagem dentro dela. Por quê? Por conta de algo que eu comecei a falar. Então a nossa fala é uma das coisas que nós precisamos blindar de uma forma que, da mesma forma que você vai usar ela para abençoar, você pode usar ela também para destruir uma pessoa. A gente não pode da mesma fonte jorrar dois tipos de água. A nossa fala não que seja o mais importante de todos os itens, mas ela tem uma grande importância sim. Porque às vezes você vai ver alguma coisa, ou às vezes você vai pensar. Então se a gente trazer na ordem que eu coloquei, você pensa em algo que você ouviu ou que você viu. Aquilo ali você vai ter tempo para pensar, será que eu falo ou não? Porque uma vez que você pensou, uma vez que você viu e que você ouviu, se não estiver blindado, aquilo que você falar, já era. Aquilo que você falar pode levar uma pessoa à destruição, e até mesmo você. Eu já falei coisa que não devia, muitas vezes. E eu creio que muitos de nós já falamos coisas que não deviam. Eu acho que perfeito só Jesus mesmo. Mas nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós fazemos. E em vez de nós usarmos isso, já temos que blindar a nossa fala, blindar a nossa boca, para falar aquilo que é a palavra de Deus, amém? Para a gente proclamar a palavra de Deus. Provérbios 31:8 diz que diz assim: abra a boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abra a boca em favor do mundo. Abra a boca para falar. Aqui, ó, essa versão NVI, usei a versão atualizada. Erga a voz em favor de que não podem se defender. Seja defensor de todos os desamparados. Ao invés de você usar a sua boca para falar de alguém, para falar mal, para reclamar, minha vida está uma desgraça, minha vida não vai para frente. Para. Comece a usar a sua boca para profetizar bênção sobre a vida das pessoas, amém? Para profetizar bênção sobre a sua casa. Minha casa não tem jeito, minha família não tem jeito sim. Usa a sua boca para isso. Se Deus nos diz que família é uma bênção, usa a sua boca para profetizar que a sua família é uma bênção. Usa a sua boca para levar a palavra de Deus. Nós temos o projeto Meus Amigos, Minhas Causas. É um projeto
que é para a gente ganhar almas, para o ministério, né, que é um projeto do ministério, para que você junte na sua casa amigos que não são cristãos, que ainda não tiveram encontro com Cristo, para que você reúna ali, fale um pouco da sua experiência com Deus, que você tenha um tempo de comunhão e que você fale aquilo que Deus fez na sua vida. Fale coisas boas. Use a sua boca para profetizar coisas boas, para que você possa usar esse projeto em favor da palavra de Deus. Quem aqui já se deu mal por falar alguma coisa? Seja sincero. Eu já. Meu Deus do céu, é doído, meus amados. É doído, é pesado isso. Mas que em nome do Senhor Jesus, você vai ter o discernimento, aquilo que vai entrar na sua mente, aquilo que já está na sua mente, você vai controlar, vai blindar a sua boca, para que você não venha cair num abismo, cair numa armadilha, numa cilada do inimigo, para que você possa ter sua vida destruída e a vida de outros também. Amém? Coloca a mão na sua boca aí. Repita essa oração, Pai. Aí vai tampar, né? Ninguém vai ouvir. Finge então, vai. Pai, em nome do Senhor Jesus, cele a minha boca para não falar o mal. Faça com que minha boca profetize bênçãos. Bênçãos sobre aqueles que ainda não foram alcançados. Bênçãos sobre a minha família. Bênçãos sobre a minha casa. Em nome de Jesus. Amém? Dá um aplauso ao Senhor aí. Quinto item que nós devemos blindar é o nosso coração. Blindar o nosso coração. Provérbios 4, 23 diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a tua vida, toda a sua vida. Guarde o teu coração, o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Olha só o que Salomão está nos ensinando aqui. Sentimentos, né, e desejos pecaminosos nos afastam da presença de Deus. Se a gente não tiver o nosso coração blindado, o mal vai colocar sementes no nosso coração, o meu amado, para que você depois reverta isso daí. E são sentimentos como inveja, orgulho, ódio, vingança. Esses são os sentimentos gerados pelo coração. A mente, e quando a gente fala coração, não é um músculo, né? É a mente, mas uma mente dividida do raciocínio. Vamos dizer assim, que o coração seria a parte emocional daquilo que está na nossa mente. Ao invés disso, use de forma de amor com as pessoas. Use de forma de paz, de benevolência. Os frutos do Espírito nos mostram muito o que são os frutos da carne e os frutos do Espírito, como nós devemos refletir, ter o resultado daquilo do que o nosso coração vai estar cheio. Esses sentimentos, né, que muitas vezes nós guardamos, inveja, pessoas que ao longo do tempo fizeram algo na nossa vida e você começa a gerar ali dentro de você um ódio, uma amargura. Isso daí só vai levar você para a ruína cada vez mais. Se você não blindar, o inimigo ele vai ele vai dominar, vai ganhar o seu coração e depois vai ser difícil para reverter isso daí. Vai se tornando uma raiz dentro do coração. E a gente precisa cuidar. O nosso coração precisa cuidar, muito. À medida que nós somos expostos a coisas do mal, nós podemos permitir que esses sentimentos gerados venham fazendo com que vamos partindo para a ruína. Quem que já teve aquele sentimento assim, de profunda tristeza, que você sente até um descompasso assim no coração? Eu já tive, assim, de uma dor, sabe, assim, uma coisa, não era infarto não, gente, era dor mesmo. De, assim, poxa, cara, que tristeza isso. Você sente que muda, né, o seu estado fisiológico, assim, você sente que aquilo ali muda no seu corpo mesmo. Mas por quê? Aí você fala assim, poxa, não foi uma batida no coração, foi algo que aconteceu, foi uma situação que aconteceu. E essa situação veio para cá. O nosso coração, ele reflete muito o estado em que nós estamos. Uma grande perda na nossa vida vai fazer com que você sinta aquela dor no coração, aquela saudade, aquele aperto.
Mas também quando acontece algo também na sua vida muito boa, você sente aquela energia. Você fala, poxa, olha que legal que aconteceu isso comigo, que gostoso. A sensação é muito boa. É uma sensação de alegria, de ânimo. E meus amados, se tem algo que Deus, Ele é especialista, é em querer ver você feliz, alegre, animado, ver você pujante com as coisas do reino de Deus. Deus, Ele se alegra em ver uma pessoa tendo a sua vida transformada por um processo, mesmo durante um processo. Vou explicar. Eu estava vendo um exemplo. Uma pessoa crente, que nasceu num berço evangélico, conhece da palavra de Deus, e uma pessoa que não tem ainda o conhecimento. Essa pessoa que não tem o conhecimento da palavra de Deus, ela tomava 10 garrafas de cerveja por dia. Não sei se é um exagero ou não. 10 latinhas, vai. Para não ser tão exagero, não sei, deve ter gente que bebe. E essa pessoa que nasceu em berço evangélico, ela não tomava nada, nunca teve contato. E ela começa a beber. E essa pessoa se converte, e ela tomava 10 latinhas, agora ela toma 8. E essa pessoa que nasceu em berço evangélico, que não tomava nada, começou a tomar uma. De quem Deus está se agradando mais? Por que eu trouxe esse exemplo para você? Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele conhece os nossos sentimentos. Ele sabe o que passa dentro do nosso coração. A palavra de Deus diz que Ele esquadrinha o nosso coração. Então a intenção do nosso coração, se você pensar algo que seja ainda mal, mas você fala assim, não tem nada a ver, é só uma latinha, para Deus Ele está olhando de uma forma diferente. Ele está olhando que essa pessoa está tentando mudar e que essa pessoa está querendo piorar. Então Deus, Ele conhece o meu coração e o seu coração. Ainda que seja pouco aquilo que você queira mudar, mas seja um processo que você está fazendo parte para a sua vida ser transformada, continue nesse processo. Deus não vai exigir de você uma transformação da água para o vinho, da noite para o dia. Ele sabe que existe um processo para isso. Agora o seu coração precisa estar inteiro na palavra de Deus, para que aquilo que você fizer com o seu coração, que estiver dentro do seu coração, vai ser aquilo que vai refletir as suas ações. Deus, Ele olha para isso, Ele sonda e esquadrinha os nossos corações. Então não adianta você querer ter uma vida aparentemente linda, maravilhosa, mas o seu coração está lá, machucado. Provérbios 27, 19 diz assim, assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos. É esse o exemplo que eu estou dando para você. A intenção do seu coração manda muito mais do que a ação da sua transformação. Então muitas vezes você chega na igreja hoje, você começou a ter sua vida transformada e você acha, poxa, mas aquele lá é muito mais crente que eu. Ei, Deus conhece o seu coração, acalma ele. Deus sabe o que você está pensando, Deus sabe o desejo de transformar. Continue. Isso daí vai ser gradual. Você tomava 10, você está tomando 8, amanhã você está tomando 7, você está melhorando. Pior para aquele que acha que está tudo normal. Vou tomar uma agora, não tem problema. Na semana que vem eu tomo 2, 3. A hora que ele vê, essa pessoa que foi criado na palavra de Deus, ela está se afastando. Assim como a água reflete no rosto, o coração reflete quem somos. Por isso você precisa blindar seu coração. Porque ele vai refletir a verdade sobre você. Através do seu coração vai refletir aquilo que você está pensando e vai falar. Através do seu coração, você vai saber que aquilo é tempo, é um momento de luto, de tristeza, mas que aquilo vai passar. Cuide do seu coração, é fundamental. Eu e você precisamos cuidar do nosso coração. Coloca a mão no seu coração aí, ó. Repita comigo, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, guarde o nosso coração. O Senhor conhece, sonda e esquadrinha o nosso coração. Não permite que o mal ou sentimentos maldosos invadam o nosso coração, mas que possamos refletir a verdade da Tua palavra em nome de Jesus. Dá um aplauso ao Senhor aí. Guarde o seu coração. Sexto aqui.
Sexta coisa que nós devemos blindar são as nossas mãos. As nossas mãos. A mão, ela reflete trabalho, reflete esforço. Provérbios 10:4 diz assim: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Muitos de nós damos brecha através daquilo que nós fazemos, das nossas ações, dos nossos esforços, daquilo que nós praticamos. Quantas pessoas trabalhavam na obra de Deus e hoje já não trabalham mais? Quantas pessoas, através dos seus esforços, vão, com o tempo, se afastando da palavra de Deus por conta do dia a dia, das lutas do dia a dia, dos afazeres? Ele vai se deixando, a hora que vê, esfriou. Quantos de nós já não presenciamos isso? Ou quantos de nós podemos, muitas vezes, estar nessa situação? De permitir que os afazeres do dia a dia, que os nossos esforços do dia a dia, vão nos afastando da presença de Deus. Muito cuidado com isso. Blinde as suas mãos. Coloca para mim Romanos capítulo 2, verso de número 6. Resultado da nossa obra, das mãos, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Conforme o seu esforço, você será recompensado. À medida que você se dispõe na obra de Deus, Ele vai te recompensando. À medida que você se dispõe ao mundo, o mundo vai te recompensando. É errado trabalhar, é errado ganhar dinheiro? Não estou falando isso, muito pelo contrário. Você precisa trabalhar, você precisa ganhar o seu sustento, você pode ter uma condição milionária? Sim. E oro para que isso aconteça na sua vida. O que não pode é você querer usar o tempo que é de Deus para fazer as coisas do mundo. Aí você não vai ter a bênção de Deus para isso. Muito cuidado. E a pessoa que trabalha, ela sabe como que é isso. Ela sabe como funciona essa forma. Ela sabe administrar e gestar o tempo dela. Através dos nossos esforços, daquilo que nós trabalhamos, aquilo lá gera riqueza, gera retorno. A pessoa, ela se torna um dizimista, se torna um ofertante. Por que eu vou ser contra uma pessoa que trabalha? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando dos seus esforços, para que ele não venha tomar o tempo de Deus. Amém? Abra suas mãos aí. Senhor, repita comigo. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar as minhas mãos, que elas possam gerar recursos, sustento para minha família e, consequentemente, para a obra de Deus. Que eu possa usar as minhas mãos para o trabalho na obra do Senhor, porque eu sei que as tuas bênçãos recompensam o meu trabalho. Dá um aplauso ao Senhor aí. Em último aqui, blindar a nossa caminhada, os nossos pés, a nossa caminhada. Salmo capítulo 1, verso de número 6 diz assim: pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Com quem você tem andado? Com quem você tem caminhado? Quem que está direcionando os seus passos? Quem que você está andando junto, que está falando para você, cara, esse caminho vai te levar para a perdição. Esse caminho aqui te leva para a salvação. Vem comigo para cá. Essa pessoa está fazendo isso com você? Ou você está fazendo isso com as pessoas com quem você tem caminhado? Ou as pessoas estão tendo maior influência para você ao ponto de fazer você desviar do caminho do Senhor para ir para um caminho que vai te levar para a destruição? A nossa caminhada, ela é fundamental. Porque ela reflete as nossas ações de tudo aquilo que nós falamos aqui. Do pensamento. Imagine agora comigo uma pessoa caminhando aqui. Vida cristã, pessoa cristã. Ela blindou a sua mente. Tudo aquilo que o inimigo querer colocar na mente dela, não vai atrapalhar ela. Ela está com a mente blindada e ela continua caminhando. Ela está caminhando. Ela está vendo coisas ao longo do caminho que ela poderia distrair, porque ela olhou, tirou
afastou a sua visão do caminho e poderia distrair, mas ela pega e volta. Ela ouviu a voz de Deus, ela está com o ouvido blindado. E ela começou a lembrar de coisas que ela poderia ao longo do caminho falar para algumas pessoas, mas ela guardou, ela falou, não, peraí, eu tenho minha boca blindada, a minha fala blindada. E ela continua caminhando. E ali ela fala assim, nossa, eu estou sentindo uma dor, eu lembrei de alguma coisa assim, e seu coração, a Bíblia fala que o homem tem um coração inclinado para o mal. Eu falo, não, Senhor, guarde meu coração, e eu estou caminhando. Então você percebe que muitas coisas vão acontecendo ao longo da nossa caminhada, ao longo do dia a dia conosco. Todos nós, e eu digo todos nós porque eu também estou sujeito a isso, todos. E ali você vai indo. Aí de repente você pega e uma pessoa vem do seu lado e começa a caminhar com você. Aí você tem Jesus de um lado e você tem o inimigo do outro. Quem você vai escolher para caminhar com você? Quem você vai escolher? Porque tudo isso que você está blindando, que nós estamos aprendendo aqui, e hoje é um culto de ceia, e nós vamos renovar as nossas alianças com Cristo a partir desta ceia, e eu creio que essa aliança deve ser renovada todos os dias, mas num ato simbólico nós fazemos isso daqui. E a Bíblia fala, examine-se o homem pois a si mesmo. Por quê? Porque constantemente eu e você devemos nos analisar. Constantemente eu e você devemos ver como que a nossa vida está andando. Quem eu estou ouvindo, quem eu estou vendo, em quem eu estou pensando, quem está caminhando comigo. E a caminhada ela vai continuar, meu amado. O inimigo ele não vai desistir. O inimigo ele não está no nível 1 da blindagem. Ele não está no nível 2, ele não está usando bala de 22, para quem conhece aí, que é um revólver pequenininho. Ele não está usando isso daí não, ele está vindo com munição pesada para você. Ele está vindo com coisa porque ele quer te destruir. Ele quer fazer de todo jeito, ele vai tentar de todo jeito tirar você do caminho do Senhor. Mas para isso você precisa estar blindado. Eu estava vendo uma matéria sobre o carro presidencial dos Estados Unidos. Até para a arma química ele é blindado. A nossa vida ela tem que estar muito mais blindada que isso. Para que tudo aquilo que o mal tentar nos afrontar, a nossa vida vai estar blindada para que nada venha afetar a nossa caminhada com Cristo. Quem está aqui? Entenda isso de uma forma prática. Entenda que aquilo que você vê, que você pensa, que você sente com o coração, as pessoas que andam com você, que estão na sua caminhada, as pessoas que falam com você, quem influencia, blinde a sua vida contra o mal. Blinde a sua caminhada contra o mal. Pastor, eu entendi tudo isso que você falou. Eu entendi que eu tenho minha vida blindada. Mas eu ainda tenho um problema nessa área. Você vai precisar blindar também. Porque você vai se tornar vulnerável em qualquer dessas áreas que eu te falei. Se você não cuidar do olho, você pode cuidar de tudo e não cuidar do olho. O olho ele vai ser uma porta de entrada para o mal. Você pode cuidar de tudo, blindar tudo e não blindar os ouvidos. O inimigo ele vai achar essa brecha e vai entrar. Você pode cuidar de tudo, do olho, do pensamento, do coração, do ouvido. Uma pessoa pode colocar a mão no seu braço e começar a tirar você, afastando você do caminho de Deus. E a hora que você vê, você já desviou. Cuidado. Cuidado com o que você vê. Cuidado com o que você pensa. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com quem você caminha. Cuidado com seu coração, com sentimentos do coração. Cuidado. Hoje é para você sair daqui entendendo que você precisa blindar a sua vida 100% contra o mal. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor e ficar de pé?